Falar sobre IOF. O aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras deve ser discutido hoje numa reunião com Hugo Mota, Davi Alcolumbre, líderes do Congresso. Em meio às críticas da oposição, do mercado financeiro e do setor privado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou com os presidentes da Câmara e do Senado sobre esse assunto e alertou para um apagão da máquina pública caso a medida seja derrubada. Pedro Moreira está lá em Brasília e vai trazer para a gente o que mais disse Fernando Haddad. Hein, Pedro? Conta pra gente. Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótima quinta-feira para quem acompanha a gente. Carol, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve ontem na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota, e onde também estava presente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa foi uma reunião marcada de última hora, ao longo da tarde de ontem. A gente aguardava ali a confirmação do horário e do local também, né? E também participaram, além de integrantes da equipe de Haddad, do Ministério da Fazenda, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, e o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. Essa reunião foi marcada para tentar melhorar o clima entre governo e Congresso depois que tanto a oposição, mas também os presidentes das duas casas fizeram duras críticas à expansão da cobrança do IOF anunciada na semana passada pelo governo. Ontem, em sessão plenária da Câmara, Hugo Mota disse que a medida foi infeliz e que quer que o Congresso trabalhe para medidas positivas pelo país, mas criticou esse aumento de IOF sem diálogo com o Congresso. Davi Alcolumbre foi na mesma linha, disse que o governo usurpou funções do Legislativo ao ter feito aquela alteração sem conversar com os parlamentares. Por isso, essa reunião foi marcada e na saída desse encontro, então, a gente teve algumas falas, né? O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse, por exemplo, que sente que o clima nas duas casas seria pela revogação do decreto do governo que aumentou a cobrança do IOF. Até o momento já são pelo menos 19 propostas apresentadas nesse sentido de parlamentares. Mas já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou aos presidentes das duas casas que o governo não pensa em revogar a proposta e que isso traria consequências mais graves, como um aumento do contingenciamento que precisaria ser feito no orçamento deste ano. Haddad tentou minimizar as críticas dos presidentes das duas casas, disse que tem uma ótima relação com Davi Alcolumbre e que recebeu um telefonema muito amistoso de Hugo Mota ontem, convidando ele para essa reunião, mas fato é que agora ele tenta estancar essa crise. O governo vai ganhar um pouquinho de prazo, Carol, porque na semana que vem o parlamento vai estar ocupado com um evento do BRICS, a reunião dos parlamentos dos países que formam o BRICS, que vai ocupar a agenda do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. Então não se acredita que os presidentes das duas casas coloquem em votação qualquer proposta que revogue o aumento do IOF, pelo menos pelos próximos 10 dias. E Haddad disse, então, explicou, Carol, que o governo não considera revogar a proposta e que tentou explicar isso para os presidentes das duas casas. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Fazenda. Eu não vim discutir a revogação, porque o que está sendo discutido é a revogação pelo Congresso. No momento não há decisão tomada sobre o decreto. Bem, uma das várias declarações de Fernando Haddad, a gente só mais uma vez vê ali na imagem aquelas autoridades que também estavam presentes na reunião, além do ministro da Fazenda, a gente vê ali o número 2 do Ministério da pasta, que é o Dario Durigan, também a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, além do Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, um pouco dessa articulação em torno da questão do aumento da alíquota do IOF. São muitas as críticas. Faço aqui também uma lembrança com relação ao que aconteceu na quarta-feira. Também tivemos o Dario Durigan, que aparece na imagem ali ao fundo, número 2 da Fazenda, se reunindo com banqueiros, com agentes do setor financeiro. E depois desse encontro, ele também conversou com a imprensa, conversou com jornalistas e disse que vai se debruçar sobre alternativas a essa medida que aumentou a alíquota do imposto sobre operações financeiras. Hoje, expectativa de mais uma reunião sobre esse assunto. É claro que a gente vai trazendo aqui, durante essa edição, mais detalhes para você e também outros trechos do que disse o ministro Fernando Haddad aos jornalistas.